professores da Unifesp, que é o professor Dartil, ele fala que o contrário de dependência não é abstinência, é liberdade. Porque justamente você passa a ter liberdade de escolher o que você quer fazer. Então eu tenho liberdade de comer a bomba, eu tenho liberdade de fazer academia, eu tenho liberdade de trabalhar e eu posso mesclar todos esses prazeres. É que tem alguns que são realmente mais difíceis de você organizar, né? É muito raro ter alguém que realmente consiga fumar lá um cigarrinho só quando quer. A maioria das pessoas acaba se viciando e daí fica dependente. Porque a nicotina é altamente viciante. Vicia, né? Vicia. E cada pessoa também vai de um jeito. Tem gente que vicia mais rápido, gente que vicia menos, precisa mais daquilo ou menos. Agora, mas aí vem da bem estrutura delicado, psíquica, né? Vem do como você lida com aquele elemento, né? Com aquela droga. Isso, com a frustração de não repetir aquele prazer tão cedo, né? Foi gostoso, mas não preciso amanhã ou logo em seguida ter de novo o mesmo prazer. Eu posso ficar um tempo, achar outras formas de prazer, né? E depois, se um dia quiser fumar de novo. Agora, na teoria é lindo, né? Assim, na prática, a teoria é um pouco diferente. Né? Mas, assim, exatamente o que você falou, Edu. Eu estava pensando nessa questão da frustração. Não usar drogas frequentemente é poder aguentar a frustração que gera não usar aquilo, ou a frustração que gera não ter determinada atitude. Né? Então, quanto mais a gente tolera a frustração, menos drogas a gente vai usar. A Paola, eu não consigo, né, Pop? Paola é demais para mim. A Pop está aqui no chat perguntando o seguinte: e os usuários esporádicos, o risco que tem, não do açúcar, dos entorpecentes? O uso esporádico entra nisso que a gente está comentando. É possível fazer uso esporádico das substâncias psicoativas? Algumas esse uso é mais fácil do que outras. Uso esporádico do álcool. A maior parte de nós faz uso esporádico do álcool. Uso esporádico do cigarro é uma coisa muito mais difícil de ser feita. Uso esporádico de maconha é uma coisa que é super possível. Uso esporádico de crack é uma coisa muito mais difícil. Então, assim, o uso esporádico ele existe e ele varia de substância para substância. Cada substância tem um potencial de causar dependência e isso é um dos principais pontos para definir se é possível ou não fazer esse uso esporádico e controlado. Existe a vulnerabilidade individual, então o fato de você ter um transtorno mental, como a gente mencionou mais cedo, o fato de você ter uma estrutura psíquica que te deixa mais vulnerável, de você lidar melhor ou pior com as frustrações, o fato de você ter uma vida mais ou menos rica em interesses. Então, se você tem amigos, academia, o trabalho, a bomba de chocolate, se você tem outras fontes de prazer e a substância vai entrar como mais uma, todos esses fatores vão definir se você vai conseguir ou não entrar com essa substância como um uso esporádico. Então, repetindo, né? Paola, Pop para mim. O Thiago estava falando da questão do uso esporádico. Enfim, entendo que existe o uso esporádico que, né, é possível para algumas pessoas, para outras não. Porém, quando a gente fala do uso esporádico, a gente não pode negar que mesmo no uso esporádico, não o risco de vício, mas existe um risco muito grande do uso, do consumo daquela droga. Então, por exemplo, como as drogas que hoje em dia, os cristais, os sais de banho, as drogas que hoje em dia estão sendo muito usadas, no relatório mesmo, né? Fala que passou de 166 tipos de drogas para 251, dois tipos de drogas dessa categoria. Imagina, 250 tipos de drogas dessa categoria, sais e tal. Ok. Como são sais de banho, né, o usuário esporádico tem o argumento de que aquilo, ou se explica aquilo, são sais de banho, não faz mal para o corpo, só um pouquinho que eu vou tomar, né? E não é bem assim, né, meninos? Não é assim. Não, acho que a primeira coisa, toda droga tem de fato um risco, né? Como tudo na vida tem um risco, né? Açúcar é gostoso e engorda, enfim, tem risco de dar diabetes. A cocaína, mesmo que seja um uso esporádico, você nunca sabe como está seu coração, você pode ter uma parada cardíaca. O risco sempre existe, né? Assim, é gostoso, mas é arriscado. Agora, essas novas drogas, parece que tem aí esses nomes fofos, né, como a Renata colocou, esses apelidos, né, de cristal de banho e tal. Você acha que elas são mais aceitas porque elas são lícitas? Exatamente. Acho que o grande destaque do relatório em termos mundiais foram as drogas novas.
né? A ONU trouxe isso como uma grande preocupação, porque houve essa explosão no número de novas drogas, todas com esses nomes fofos, todas, na sua maioria, legalizadas, e elas têm esse efeito, na sua maior parte, devastador do ponto de vista de saúde. A gente ainda não sabe se todas têm o potencial de causar dependência. Então, para muitas até, a preocupação talvez nem passe pelo potencial de causar dependência ou não. Mas, por exemplo, o Crocodile, que é uma droga dessas novas, ele tem um potencial de devastar os músculos e a parte cardíaca, que é muito rápido. Então, com um uso, você já pode ter parada cardíaca na mesma hora. Se você não tiver a parada cardíaca na hora, você pode ter uma degeneração muscular que leva à morte em poucas horas. Então, assim, essas drogas elas têm uma gama de efeitos que ainda não estão completamente estudados, que podem ser muito graves, podem ser potencialmente letais, e que por estarem mal estudados, por não serem tão falados na mídia, por terem os nomes fofos, por serem legalizados, pelas pessoas usarem abertamente na balada, como você mencionou no início do programa, as pessoas têm essa falsa ideia de que tudo bem usar, de que só uma vez não vai fazer mal. Então, assim, são drogas que têm esse risco adicional. Outro dia eu estava numa balada, né, um exemplo prático. E aí, primeiro que assim, eu pareço um OVNI, porque eu nunca provei êxtase, né? Então todo mundo pergunta assim, mas como assim nunca provou? Não, como assim o que nunca provou? Isso eu não quero provar, qual é o problema, né? E assim, todo mundo fala, mas imagina, não faz nada, é como se fosse uma anfetamina, parece um monte de doutor da balada, né? É como se fosse uma anfetamina, eu não sei o que isso pode fazer, eu tenho vários pacientes que tiveram crise de pânico grave, tem um paciente que foi internado com uma cardiopatia depois de ingerir êxtase, quer dizer, é grave. É grave, você não sabe, não foi você que fez aquele comprimido, aquilo nenhum não tem laboratório. regulamento, nenhum laboratório, a Anvisa não regulamentou aquilo, você não sabe o que tem lá dentro. Você compra do traficante e consome, né? Agora, que drogas são essas, Thiago? Elas são todas primas, elas são todas estimulantes, são todas aí da família do êxtase, das anfetaminas, ou não? Como é que tipo de barato as pessoas buscam com essas novas drogas? A maior parte delas são primas do êxtase. Então, a ideia, o êxtase ideal, o êxtase regulamentado e feito com toda a qualidade que ele deveria ter, ele deveria ser meio alucinógeno, meio estimulante. A gente sabe que, por conta de ser feito sem nenhuma fiscalização, sem nenhum rigor, sem nenhum controle, a gente encontra qualquer tipo de porcaria no comprimido do êxtase. E o que as pessoas buscam com essas novas drogas é esse efeito estimulante alucinógeno. Então, um pouco de estímulo para aguentar mais tempo na balada, mais energia para dançar mais na balada e o efeito alucinógeno para perceber a música diferente, para curtir mais as luzes, para estimular o contato com as outras pessoas, com o sexo oposto, se aproximar do contato sexual. E essas novas drogas, elas oferecem esse tipo de efeito mais para o lado estimulante, mais para o lado alucinógeno. Existem algumas drogas que prometem um efeito alucinógeno puro de forma mais intensa. Então a gente tem algumas drogas que têm um efeito semelhante ao do LSD, só que de forma mais intensa, com a promessa de não ter a bad trip no dia seguinte, de não ter a depressão do dia seguinte. São drogas que não têm um efeito, como são mais de 100 e poucas drogas listadas, são drogas que têm uma variedade de efeitos e de sintomas muito grande e que ainda não estão completamente estudadas. E são todas sintéticas? Todas sintéticas. E engraçado, você falando agora dessas drogas, parece que você está descrevendo os laboratórios farmacêuticos estudando novas substâncias, né? Para tratar de doenças, né? Essas drogas vêm da onde? Elas são ditas lícitas por quê? Elas são produzidas, na maior parte, em laboratórios clandestinos do leste europeu e do norte da África. Então, laboratórios que foram abandonados e foram assumidos por traficantes, por comerciantes ilegais.
Não é à toa que tem essa sensação quando eu falo de serem laboratórios testando substâncias, porque algumas são frutos de testes de medicamentos que deram errado e que as pessoas aproveitaram para usar na balada para obter algum efeito. Então, tem desde medicações frustradas até moléculas que foram sintetizadas para terem algum efeito. O próprio êxtase era para ser um antidepressivo no início, né? Exatamente. O êxtase era um antidepressivo que não deu certo. E as pessoas começaram a sintetizar em laboratórios no leste europeu e disseminou nas baladas. O LSD também foi estudado no começo como uma droga para medicação, né? E como era muito forte, a droga saiu de circulação. Aspas. Aspas. Eu vou fechar o programa, vamos fechar o programa. Vou fazer uma pergunta excelente do Adriano. Obrigada, Adri. Qual o melhor caminho para largar as drogas? Família, procurar internação, esperar enjoar da droga, igreja, ser preso ou forçar a internação? A pergunta é boa, a resposta a gente não tem ainda. A gente não tem um caminho para tratar a dependência química. Vários caminhos vêm sendo discutidos e provavelmente o que funciona é uma junção desses caminhos. Provavelmente algumas pessoas vão se beneficiar desse envolvimento com a família, outras vão se beneficiar da igreja, outras da internação voluntária, outras vão precisar ser forçadas a se internar, outras vão se beneficiar de irem nas consultas ambulatoriais, non-CAPS. Então, assim, o tratamento da dependência química provavelmente envolve uma série de coisas que precisam trabalhar integradas. Então, a resposta para essa pergunta, ela não é simples. Ela vai exigir que todas essas opções que a gente tem trabalhem de forma integrada e que a gente tente identificar para cada paciente o que vai funcionar. E, em geral, que essas coisas possam trabalhar juntas. Que o paciente possa ser internado junto com o apoio da família e que ele tenha alta e continue num tratamento ambulatorial, num CAPS, com o apoio da família e da igreja e da psicóloga, da terapeuta ocupacional, do psiquiatra, enfim, que a gente tenha uma rede de apoio a essa pessoa. Não tem um profissional mágico que vai lá fazer, plim, você não usa mais drogas, você não deseja mais drogas. É uma equipe multidisciplinar. Tanto é uma fórmula que é perto da fórmula que dá certo, eu digo perto porque o índice de remissão do vício é muito baixo, ainda de 30% entre os dependentes. Então, a gente está numa fórmula perto da que dá certo, ou que mais dá certo porque a gente conhece, que é a fórmula dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, onde envolve família, igreja, força de vontade, psiquiatra, medicação, terapia em grupo, terapia individual, é um tratamento em conjunto, como você falou. Exatamente. Você concorda, Edu? Acho que sim, acho que a questão básica é justamente essa. Primeiro é ter consciência do que é primeiro ter consciência da própria dependência, né? Esse é um primeiro passo, acho que em todos esses programas, é saber que existe uma dependência, que você precisa daquilo, que não vai ser fácil sair dessa sozinho, sem pedir ajuda, né? E segundo, na medida do possível, entender qual é o papel da droga na vida da pessoa, né? O que leva, quais são os mecanismos individuais, que daí varia de pessoa para pessoa, que levaram essa pessoa a se tornar dependente daquilo, e por que é tão difícil para você sair dessa dependência, né? Assim, para você especificamente. E daí, assim, a gente vai vendo que tipos de artifícios externos e de tratamentos a gente consegue para o seu caminho, para essa liberdade que o Thiago colocou tão bem, né? Achei isso bem bacana. E um profissional, né, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, pode te dizer qual é o caminho melhor para você, né? Fazer uma avaliação e falar, olha, isso é legal para você fazer, isso é legal, vamos tratar dessa forma, mas o profissional, né, não o paciente. E esse profissional psi, né, assim, ou seja, um profissional que trabalha com a mente humana, né, é fundamental porque foi exatamente como foi dito no começo do programa, né? Não é só uma questão química e orgânica. A droga tem uma função na nossa vida psíquica também. Então, um profissional, um psiquiatra, um psicólogo são profissionais fundamentais, de fato, para te ajudar nessa trajetória aí de buscar uma liberdade aí em relação a isso. É isso aí. Thiago, muito obrigada pela sua participação no programa. Gostei muito de você participando da Web Divan. Vamos tentar no ano que vem também falar perto
do Dia das Drogas, sobre drogas de novo, contar um pouco do relatório, o que está rolando nesse último ano, como é que foi, aumento, diminuição, etc. Edu, Acho obrigada. ótimo e muito obrigado mesmo, Thiago, pela participação, foi bastante elucidativo. Obrigado e a gente pelo volta convite. semana que vem, né, Voltamos Edu? semana que vem, minha última semana antes das férias, depois fico 3 semanas longe. O Edu vai me largar sozinho aqui no Webdivan por 3 semanas, mas depois ele volta com tudo, né? Eu vou trazer uma foto aqui para me representar. Eu vou mostrar a foto do Edu. Todo começo de programa fala, boa tarde, Edu. Tá bom? Boa tarde, Rê, boa tarde, Thiago. Obrigado a você. Obrigada, Edu. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos vocês que assistiram o Webdivan. O Webdivan volta sexta-feira que vem, às 15 horas.